Rapaziada, saudações alvinegras, que partida do Galo, meus amigos. Saímos com empate lá de Cusco, da altitude, contra o time peruano, o Cienciano, na estreia do da Copa Sul-Americana. Galo poderia ter trago os 3 pontos, sim, jogou muito melhor, teve as melhores chances, mas faltou aquele refinamentozinho ali para conseguir sair de lá com a vitória. Mas o empate, galera, vendo a dificuldade que foi a partida, o time aí dando a vida contra o Galo, esse time aí que vem meio mal, né, galera? Eles sempre dão a vida contra os times brasileiros aí, seja na Libertadores, na Sul-Americana, mas o Galo aí fez uma boa partida, não é verdade? É isso aí, galera. Vamos dar uma olhada aqui no que os comentaristas falaram nesse corte do Linha de Passe que eu trouxe para vocês aqui. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição do vídeo como créditos. Vamos conferir o pós-jogo do Galão, galera. Podia ter ganhado, hein, Galão? Cruzeiro perdeu, empate do Atlético Mineiro, a gente acabou de ver aí o 0x0 com o Cienciano, vitória do Fluminense fora de casa contra o Once Caldas por 1x0. Na Libertadores, que a gente também vai falar, o Racing sobrou para cima do Fortaleza, 3x0, e poderia ter sido muito mais, mas a gente vai começar esse Linha de Passe falando do empate do Galo, hein? Fora de casa, na altitude, contra o Cienciano, e a gente vai debater todos esses assuntos com o André Kfouri, com o Gustavo Zupac, com o Paulo Calçade e também com o Vitor Birner. Infelizmente, galera, por causa dos direitos, a Conmebol não permite nada de imagens. Infelizmente, vai ter que ter o protetor de tela, galera. André Kfouri, que faz tempo que eu não vejo aqui no Linha, eu vou abrir com o senhor, porque eu já estava com saudades, hein? Uma honra para mim, uma ótima noite a todos. 0x0, ficou de bom tamanho para o Galo, poderia ter saído com a vitória. Eu acho que o sabor é esse, o Galo poderia ter saído com a vitória. Se no começo do jogo faltou, e eu acho que isso é comum, não é uma crítica para ser levada como algo muito pesado, faltou um pouco de entendimento de como o Galo deveria levar o jogo, um pouco de erro de passe além do devido. É óbvio que numa situação como essa interessa ao time visitante que não está adaptado à altitude fazer um jogo de controle, enquanto o time mandante quer o oposto, o descontrole. A primeira jogada da partida foi um balão para frente. Exato. Isso já mostrou qual era a proposta do Cienciano. E o Atlético, com jogadores que são mais técnicos, mais habilidosos, mais talentosos, teve um pouco de dificuldade para entender qual dinâmica do jogo interessava a ele. Entender não, executar a dinâmica de jogo que interessava a ele. No segundo tempo me surpreendeu até a forma como o Atlético suportou, né? Normalmente, teve fôlego, normalmente as equipes brasileiras caem muito na parte física no segundo tempo, e é absolutamente natural que seja assim. O Atlético teve chances, uma delas foi essa do Rony, que faz um início de carreira com a camisa do Atlético bastante interessante. E para mim o sabor que ficou foi esse. Não que o Atlético tenha sucumbido à altitude, num plano sem esse problema, um jogo em Belo Horizonte ou em qualquer outro lugar onde a altitude não seja um fator, o Atlético deve superar o Cienciano com muita tranquilidade. Não foi o que aconteceu, mas de qualquer forma acho que empatar fora de casa nessas condições não é um resultado para se lamentar. Pois é, o Atlético que jogou com Hulk, que jogou com Rony, que jogou com Scarpa, o Atlético do Júnior Alonso, o Atlético do Everton, enfim, do Everson, sempre confundo. O Everson é um time, praticamente time inteiro aí do Atlético Mineiro, levando esse primeiro jogo, esse primeiro confronto aí na Sul-Americana. A Vera, por sinal, o Fausto Vera também entrou e botou uma bola no travessão, né? E aí, Zupac, olhando já para os adversários do grupo, já tem gente na frente, né? Sim. Já venceu, já passou. O Atlético, que te parece? Olha para a Sul-Americana, o primeiro sinal do Atlético na Sul vamos levar esse negócio aqui a sério ou ainda está estudando? William, boa noite companheiros, boa noite ao fã de esportes. Assim, a primeira fase da Copa Sul-Americana, ela tem um ponto a favor, que é o fato de os grupos serem fracos, a maior parte deles fracos. O grupo do Galo é um grupo bastante fraco. E tem a parte mais complexa dela, de que é o fato de que só o primeiro colocado se classifica direto. Então, tem uma facilidade ali, mas tem uma armadilha, né, do outro lado. O Cuca tem dito, e o próprio Nicoletti falou isso no pré-jogo, que ele vê a Sul-Americana como a realidade mais factível para o Atlético erguer um troféu mais relevante do que o Campeonato Mineiro. Mais até do que o Campeonato Brasileiro. É óbvio que ela é mais fácil que o Brasileiro, mas ela deveria ser tratada como prioridade em relação ao Brasileiro, sim ou não? Essa é outra discussão.
assim, pelo regulamento, pelos grupos, pela disposição dos grupos, se você empatar 1, 2 jogos fora de casa, vencer os seus jogos em casa, beliscar uma vitória fora, você vai passar em primeiro. Então, para efeitos de classificação, esse empate não foi ruim. Mas pelo que foi o jogo, o Galo poderia ter voltado com a vitória. Foi um jogo, embora a escalação do Galo sugestionasse um jogo mais de controle, foi um jogo de pouco controle de parte a parte. Foi um jogo muito, muito aberto, muito solto, com muito espaço para jogar de lado a lado. E de novo me chamou a atenção a dificuldade do Galo de resolver o confronto. O Galo contra o Grêmio no final de semana finalizou 22 vezes para fazer um gol e perdeu o jogo. O Galo hoje finalizou 16 vezes para não fazer o gol. Nos últimos 2 jogos, o Galo finalizou 38 vezes para fazer um gol. Acho que esse é um ponto de atenção para o Cuca nesse curto prazo. Mas o Galo não jogou mal contra o Cienciano. Volta com um ponto que na somatória final deve ser o suficiente para o Galo garantir classificação. As finalizações estão acontecendo, Birner. O que está faltando? É pontaria mesmo? Passa pelo meio também? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Calçades, Zupac. André, uma honra tê-lo nesse tão tradicional debate com a gente depois de tanto tempo. Boa noite aos fãs e aos fãs do esporte. Acho que falta pontaria. Acho que para o começo de trabalho do Cuca, sei que a gente ainda pode considerar começo, né, em abril, o time está bem estruturado, o time sabe jogar. Eu acho que foi bem melhor que o Grêmio no final de semana. Merecia ganhar o jogo pelo que criou. E eu não acho que se continuar criando assim, concedendo o número de chances que vem concedendo, vai ter resultados ruins como esses das 2 partidas. Na altitude, eu acho que o empate é negociável, muito na linha do que vocês disseram, porque o Atlético é muito favorito no grupo, o Caracas não é uma equipe que assusta e o Atlético precisa, obviamente, ganhar os seus jogos fora de casa. Imagina que o Caracas, de repente, consegue uma vitória quando for atuar fora de casa contra o Cienciano, e aí o Atlético precisa reverter isso contra o próprio Caracas, mas eu acho que ainda há muita diferença de elenco. Você olha os jogadores que entraram no Atlético hoje, que ainda tinha um Bernardo no banco que não jogou. Você vê que é um elenco muito bem montado. Sobre a pontaria, eu acho que também tem a ver com o momento dos jogadores. O Hulk, obviamente, vai ser titular durante o ano, mas eu não sei se o Rony vai ser ou não. Eu gosto muito do Rony, mas de repente o Júnior Santos vira o titular. Ou seja, tem opções, jogadores de muita força, muita velocidade. Os 2 em plenas condições, você escalaria quem? Todos em plena forma, eu escalo Rony e Hulk. Tá. Se eu for olhar o ano passado... Mas Coelho ou Júnior Santos? Oi? Com o Coelho ou com o Júnior tipo Santos? de jogo. Se eu quiser um jogo mais agudo, de mais força, chegada, Júnior Santos. Se eu quiser um jogo de mais construção, jogo com o Coelho e com o Scarpa abertos. Eles vêm por dentro, os laterais passam pelos lados. Cuca gosta de fazer isso, é um jogo muito usual do treinador. Então, eu vejo o Atlético com um time muito bem montado. Só acho que o Atlético pode olhar o Campeonato Brasileiro não como o principal favorito, mas com mais carinho do que parece que o treinador, no discurso, falou. Tem que ver se internamente o discurso é igual ao que foi falado para nós. Que olhar as Copas para o Atlético tem custado caro, porque ele não tem conseguido o título nas Copas. E a Sul-Americana tem sido mais imprevisível do que a Libertadores. Exatamente, porque na hora que afunila, ainda tem os terceiros colocados da Libertadores que vão chegar lá na frente. E a gente tem acontecido alguns confrontos de quartas, de semifinais e tal, em Sul-Americana, até mesmo de oitavas, meio que inesperados e confrontos pesados. Você olha os começos da Libertadores e nos últimos anos, muito raramente a gente não vê chegarem nas fases finais e na decisão equipes que tinham pelo menos uma chance razoável. Na Sul-Americana, a gente tem visto mais surpresas. E o Galo, por apostar tudo nas Copas do ano passado, acabou não conseguindo estar na Libertadores. O finalista da Libertadores e da Copa do Brasil do ano passado... Quase foi rebaixado. Ele, na última rodada, teve chances reais, inclusive durante o jogo contra o Paranaense. Uma grande loucura isso. De ser rebaixado, uma grande loucura. Calçado, já vou passar a bola para você antes do Hulk. Bora. Pode ser? Vamos lá. Difícil, né? Até porque a gente não está acostumado. Principalmente os primeiros 15, 20 minutos ali. Até adaptar, quando a gente faz alguma ação ali, para recuperar o ar é mais difícil, queda muito tempo. Então até adaptar isso. Mas fora isso, nós sabíamos da dificuldade, queríamos a vitória, infelizmente não conseguimos. Jogo difícil, além da altitude, uma viagem muito cansativa que a gente pegou. A gente saiu do Rio Grande do Sul, do hotel, saímos, era 9h pouca da manhã, chegamos aqui, já era 11 horas, horário local, 1h da noite no Brasil, então 14, 15 horas viajando é muito difícil. Mas assim, o mais importante é que a gente lutou até o final, enfrentando essas dificuldades aí.
Agora é voltar para casa e já pensar no São Paulo, no Brasileiro. E esse é um título que o Atlético vai em busca, né? Bateu na trave na Libertadores do ano passado, você é o maior artilheiro do Atlético na história da Libertadores e pode conquistar mais um feito aí, esse título internacional, é o que você quer. É claro que quando a gente entra em qualquer competição, sempre é pensando grande, pensando em ganhar, pensando em conquistar títulos. E primeiro ano que a gente vai disputar a Sul-Americana junto com o Atlético aqui, né? Então vai ser um sonho ganhar esse título, né? Desculpa. Só 2 jogadores do nosso elenco que tem a Sul-Americana, acho que é o Rony e não lembro qual é o outro, agora não me recordo. Alan Franco. Então todo mundo está com esse gostinho, com essa vontade de realizar esse sonho de ganhar também. Começamos já num ambiente bem complicado, mas agora é bom para já voltar, retornar as forças aí. Temos dias para descansar agora, já enfrentar o São Paulo e voltar na Sul-Americana, pensar em fazer os pontos positivos em casa. Valeu. Sim, foi bom a gente ter chegado um dia antes, porque a gente conseguiu se adaptar no treinamento de ontem, treinador de goleiro, todo mundo pôde ajudar. Então a gente conseguiu pegar a velocidade da bola e no jogo a gente conseguiu até bloquear bem as finalizações deles. Eles tiveram algumas finalizações, a mais perigosa foi agora no final do jogo, onde estava um jogo mais aberto, mas no frigir dos ovos a gente mereceu a vitória, finalizamos mais, se não me engano 2 bolas na trave, mas infelizmente não veio o resultado positivo, mas não é de se lamentar um ponto aqui não, pelo que a gente jogou e com certeza vai ser valioso lá no final da primeira fase. E é um título que o Atlético vai com sangue nos olhos. Sim, é um título que a gente vai em busca desse título. A gente sabe que outras equipes brasileiras às vezes acabam só valorizando a Sul-Americana quando chega na final. Não, nosso objetivo é sim chegar na final, buscar esse título para cada vez mais a gente colocar nosso nome na história do clube. Pelo visto os jogadores estão querendo bastante. Difícil, né? Às vezes a gente acaba perdendo um pouquinho de fôlego, mas a nossa equipe soube lidar bem com isso. Eu acredito que nós fizemos um bom jogo, né? Tivemos a paciência e a tranquilidade para propor nosso ritmo de jogo. Eu acredito que o time está de parabéns, né? A gente queria os 3 pontos, mas infelizmente não veio. Um ponto lá na frente vai ser muito importante para a gente. É seguir descansar agora. Temos uma viagem muito longa aí pela frente e é descansar, que domingo a gente tem outro jogo aí. Tem muito jogador que tem história na Libertadores, o Hulk lembrou aqui, só o Rony e o Alan Franco tem o título da Copa Sul-Americana, então é um título que vocês vão atrás, vão em busca, está iniciando uma trajetória agora, mas é com sangue nos olhos até o final. Com certeza, eu estava falando para os Carpinha, cara, tudo tem um propósito, né? Para eu estar aqui, graças a Deus eu já tenho, né, a Sul-Americana e pretendo ser bicampeão sul-americano, então é com esse pensamento, é com esse foco que nós vamos conseguir nosso objetivo. Resultado ingrato, hein, galera? Galo merecia aí ter saído com a vitória, jogou muita bola no meu ver, mas pecou ali nos mínimos detalhes, errando ali às vezes o passe final ali, né, galera? Mas é isso aí. O Galo que inicia a temporada aí com uma derrota, que jogando melhor, a derrota veio. E nesse empate aí, jogando melhor também, a vitória não veio. Mas temos que destacar aí a entrega, a vontade, a altitude realmente atrapalha bastante, o tempo de bola, questão do fôlego. Mas deu para ver aí que o Galo tá bem treinado. Só falta ali aqueles ajustes finos para conseguir aí ser mais efetivo aí, fazer os gols para garantir os 3 pontos, que é o que importa, né, galera? Mas é isso aí, o Galo foi lá, sofreu ali uma bola no travessão no finalzinho ali, poderia o Galo ter tomado a vitória, ter sofrido, né, uma derrota ali no finalzinho, mas juntando todas as coisas aí, foi uma boa partida do Galo, né? A gente queria a vitória, mas às vezes o futebol jogado do Galo é o que anima nós torcedores do Galão, né? Então tomara que o Cuca consiga acertar os mínimos detalhes aí pro Galo conseguir agora contra o São Paulo dentro de casa vir com a vitória. Galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse corte, se inscreva no canal para mais notícias do nosso Galão. Se inscreva, ative as notificações, compartilha, deixa o seu like e tamo junto, galera. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço e aqui é Galo.